Bem, Mari, como é que você tá? Boa tarde aos comentaristas, ao fã de esportes. Além de tudo, é o chamado jogo de 6 pontos da rodada, né? E eu explico, o Bahia tem 46, e se o São Paulo perder, o São Paulo tá 5 pontos à frente com 51 na sexta colocação. Se o São Paulo perde, ele traz o Bahia para essa briga de G6. Então, a gente não vai especular agora se vai ser G6, G7, G8, porque tem que esperar terminar aí as competições sul-americanas e a Copa do Brasil. Por enquanto é G6. E o São Paulo perdendo para o Bahia, coloca o Bahia nessa briga, fica 2 pontos do próprio São Paulo já para a próxima rodada. Deixa eu começar com o time da casa. O Rogério não ganha 3 partidas, perdeu em casa do Flamengo 2-0, empatou com o Cruzeiro em Belo Horizonte 1-1 e vem de uma derrota sofrida para o Vasco por 3-2 em São Januário. Por isso que o time caiu tanto, ficou distante do G6 e agora precisa dessa vitória e por isso uma certa pressão em cima do trabalho dele. Ele não conta com o Tassiano. Esse jogador está suspenso, atacante importante, jogador importante no esquema dele está fora. O Biel e o Rezende também não vão jogar, estão voltando de lesão. O provável Bahia, Marcos Felipe, Santiago Arias, o Gabriel Xavier, o Canu. E na esquerda o Luciano Jubá, no meio de campo o Caio Alexandre. E tem uma dúvida entre o Jean Lucas e o Acevedo, que pode ganhar essa posição. Cauli e Everton Ribeiro. E no ataque para a vaga do Tassiano, pode ser o Lúcio Rodrigues, que tem entrado bem no time, pode ser o Ademir. E aí o Everaldo completa a equipe do tricolor de aço do Bahia para esta partida. Do lado do São Paulo sabe que pode voltar à 5ª colocação, mas primeiro, precisa ganhar. Segundo, torcer para o Inter não vencer o Criciúma. Aí eles ficariam, caso o Inter empatados no número de pontos, nos critérios de desempate, o São Paulo seria o 5º colocado. E quem sabe se aproximar do Flamengo, que amanhã vai jogar com um time um tanto quanto reserva contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. A briga é pela Libertadores ano que vem, se possível na fase de grupos. O Wellington, que seria a grande novidade, sentiu um desconforto no adutor da coxa esquerda e foi cortado da viagem. Por isso, Jamal Lewis provavelmente será o lateral esquerdo, mas eu não descarto a possibilidade do Lisieiro, que entrou bem contra o Criciúma, fez o gol de empate, já jogou pela lateral na base, também ser uma opção do técnico Zubeldia. No restante é o time que vem jogando, porém com uma possibilidade bem interessante. O Ferreirinha pode substituir ao Eric. O Ferreirinha voltou de lesão, entrou pouco tempo contra o Vasco na vitória em Campinas e entrou bem no empate contra o Criciúma, deu outra movimentação ao ataque. Então, um provável São Paulo de Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Olisiero, Luiz Gustavo, Marcos Antônio. Aí, se jogar o Eric, Luciano, Lucas Moura e Caleri. Se jogar o Ferreirinha, o Lucas Moura vem para o lado direito, o Ferreirinha entra na esquerda. Jogo importante para as duas equipes na noite de hoje, 21h30, na Arena Fonte Nova. Mari. Perfeito, Edu. Beijo para você, boa sequência de trabalho e nessa caça aí. Porto Portugal deixa proposta na mesa do São Paulo e Casares pode vender Moreira. O São Paulo recebeu uma proposta do Porto de 4 milhões de euros e pode negociar um percentual de venda futura, segundo Rafael Emiliano. A proposta é para vender um dos jogadores menos utilizados por Zubeldia. O São Paulo tem uma oferta em mãos para vender o lateral direito Moreira na próxima janela de transferências. Quem garante isso é o repórter Rafael Emiliano, do portal Avante Meu Tricolor. Segundo o jornalista, o Porto, de Portugal, manteve uma proposta feita no meio deste ano para contratar o atleta em definitivo. Mesmo tendo sido recusada, a oferta continua válida para ser aceita. Rafael também informou que a proposta financeira não será aumentada, mas os portugueses estão dispostos a conversar sobre a divisão dos direitos econômicos do jogador, deixando um percentual para o São Paulo. Rafael Emiliano sobre a proposta do Porto por Moreira. Recado importante do Porto chegou na Barra Funda. A oferta de 4 milhões de euros por Moreira continua. É pegar ou largar, comunicou ele em sua conta oficial no X, no fim da semana. Nem a mais, nem a menos. Os portugueses só aceitam discutir a fatia dos direitos que ainda ficaria com o SPFC. O assunto será pauta de reuniões na próxima semana, concluiu o repórter. Jogador está na lista de negociáveis para 2025. Bolave Brasil tem noticiado há algumas semanas que o São Paulo precisará realizar algumas vendas ainda no fim deste ano ou no começo do próximo, para fechar as contas e evitar um rombo financeiro. Moreira é um desses atletas. A diretoria entende que, por ele não ter tanta sequência no time titular, sua saída não seria um grande prejuízo para o plantel. A diretoria aguarda propostas pelo defensor.